Venha, vamos trabalhar no desenho desse corte, uma representação do corte de um escritório, de uma unidade agroindustrial de produção de ração. E agora, nessa etapa do desenho, nós vamos trabalhar com as cotagens verticais. Mas por onde começar a cotagem desse corte longitudinal que representa o escritório de uma unidade de produção de ração? A ideia desse corte é mostrar os detalhes internos dessa construção. Mas por onde que nós vamos começar esse processo de cotagem? Primeiramente, nós vamos começar selecionando a camada de cotas. E bacana que nós já temos todas as configurações que nós fizemos já desde o desenho da planta baixa, e agora nós vamos aplicar também nessas cotagens os elementos verticais aqui do corte longitudinal desse escritório. Basicamente, nós vamos utilizar o seguinte procedimento. Nós vamos considerar nessa cotagem uma metodologia que nós aplicamos da esquerda para a direita, que é muito semelhante como nós fazemos a leitura de um documento. Nós, quando fazemos a leitura de um documento, nós começamos, fazemos a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. E isso, de certa forma, evita que nós nos esqueçamos de colocar uma cota. Evita esse processo de esquecimento, de alguma posição de alguma cotagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o comando de cota linear, que é um comando que nós já temos aplicado constantemente nos nossos trabalhos. Desde o primeiro módulo, onde nós começamos a fazer os desenhos dos elementos geométricos, nós temos aplicado esse comando de cota linear. Para acessar o comando de cota linear, vocês já sabem, é só utilizar, então, digitar cota linear, pressionar o Enter, você vai ter habilitado o comando de cota linear. E lembrar também sempre deixar o objeto OSNAP acionado, porque aqui nós vamos precisar de referências. Referências como, por exemplo, o início da superfície do piso. Então nós podemos tomar como referência esse início da superfície do piso e deslocar, por exemplo, até o início do peitoril da janela. Também podemos aproveitar para especificar, além desse peitoril, especificar a altura da janela. Para isso, nós podemos utilizar o comando de cota série. Com a cota série, nós temos um segmento, uma continuação desse processo de cotagem. Podemos, então, até finalizar, até esse final aqui, então, do pé direito. Vejam que aqui, no meu caso em específico, o que aconteceu? Eu tive a coincidência dessa linha de cota com a representação do nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mover um pouco esse nível aqui para a direita. Para isso, eu vou fazer como a gente já tem aprendido desde o início. Vou tocar sobre essa região esquerda e vou movimentar o mouse para essa região direita, selecionando o objeto que eu quero mover. Somente esse objeto que eu quero mover, que é a representação do nível. Vou pressionar o Enter, vou pressionar o M, vou pressionar o Enter e vou deslocar um pouco então esse nível aqui para a direita, para ele dessa forma então não coincidir com o meu desenho. Vejam, contudo, que como eu tinha o objeto OSNAP acionado, isso me dificultou, de certo modo, realizar essa operação. Então, vou então novamente fazer o mesmo processo, utilizando o M para acessar o comando de movimentar, vou buscar a referência, só que agora dessa vez eu vou acionar o comando F8, que é o acionamento do modo ortogonal, para eu ter certeza que eu estou deslocando sobre a horizontal, e vou desabilitar o OSNAP. Agora sim, agora eu tenho a exatidão sobre os movimentos. Eu posso colocar a posição desse nível em qualquer linha dessa linha, sem nenhuma interferência ou indicação. Legal. Agora eu retorno o acionamento aqui do objeto OSNAP
para continuar o processo de cotagem. E, como nós já sabemos, nós acionamos a cotagem utilizando então o comando de cota linear. Cota linear é o comando básico, né, para essa forma de cotagem. E aqui a ideia é fazer então a cotagem, por exemplo, mostrando a indicação dessa espessura do contrapiso, o contrapiso mais piso. E aqui nós desenhamos, né, uma espessura de 11. Lembrando que nós utilizamos uma espessura do contrapiso igual a 8 e a espessura do piso igual a 3. Para fazer agora a continuação do processo de cotagem, nós vamos utilizar o comando que é o cota série. Com o cota série, nós vamos poder, por exemplo, acessar aqui a altura total do pé direito, que nesse caso é 255 mm. Finalizamos aqui essa parte da cotagem. Podemos até também aqui representar a altura em relação, por exemplo, a essa sugestão para a altura até a viga superior. Também podemos fazer isso. E aqui, já passando para o ambiente interno onde nós temos o banheiro, nós podemos então fazer novamente o mesmo processo de cotagem, né, utilizando então o comando de cota linear, para, por exemplo, fazer a especificação da altura da porta. Então aqui nós temos a especificação da altura da porta e eu vou aplicar aquele comando novamente, que é o cota série, para fazer essa especificação da altura da porta até a altura então dessa laje superior. Mais uma vez, utilizamos o comando de cota linear. Vejam que é um processo bastante, de certa forma até repetitivo, mas é necessário. Repetitivo porque aqui nós temos a repetição, né, do tamanho da porta. E novamente eu vou utilizar o comando de cota série para fazer essa especificação aqui até a altura, né, do pé direito. E vou utilizar agora esse comando, né, para fazer a especificação. No próximo passo, vou especificar novamente utilizando o comando de cota linear. Vou especificar a altura do piso, por exemplo, a altura desse piso até aqui a posição da laje, melhor dizendo, até a altura que nós temos, por exemplo, a viga superior. Vou utilizar o comando de cota série para especificar essa altura até a laje. E depois do próximo passo, eu posso especificar, por exemplo, a espessura, né, da laje. Mas vamos fazer diferente, de certa forma diferente. Vamos especificar em outra porção. Aqui, novamente, veja que para eu ter o melhor domínio sobre aonde que eu quero realmente posicionar essa inscrição da cotagem, né, esqueça da cotagem, eu vou desabilitar ali o comando OSNAP. Então, com o comando OSNAP eu consigo ter o melhor controle sobre essa posição, por exemplo, do desenho. Eu vou especificar, para não ficar poluído aqui o desenho, eu vou especificar a espessura da laje nessa porção. Para isso eu vou utilizar o comando de cota linear. Vou buscar essa referência, mas para ter a referência é necessário habilitar novamente o comando OSNAP. Para habilitar, vocês já sabem que é só utilizando, se pode utilizar o atalho do comando F3, né? E dessa forma, então, nós temos o OSNAP, o objeto OSNAP, que facilita, então, a indicação dessas referências. Aqui eu vou fazer uma edição, né, para deixar o texto alinhado sempre aqui com a esquerda. Então, dessa forma, nós basicamente, né, nós terminamos aqui já essas indicações referentes à cotagem do corte longitudinal. O que nós podemos fazer também é fazer algumas edições aqui, por exemplo, a cotagem dessa parte aqui do corte transversal, né? Que aqui nos faltou fazer a cotagem
da altura da porta. Apesar que a altura da porta nós já temos referenciadas aqui no corte longitudinal. Então, para ficar evitando, né, essa repetição nas cotagens, né, eu posso simplesmente, né, observar essas alturas da porta, né, a altura dessa abertura em relação à laje, eu observo somente no corte, né, eu não preciso ter essa repetição aqui nessa porção. Até mesmo, né, alguma cota, né, essa cota repetida, que é o de 255, e aqui eu tenho novamente a cota de 255, eu posso, por exemplo, né, excluir uma dessas cotas, né, porque já está implícito, então, que eu tenho, né, aqui como pé direito essa altura de 255. Até porque também, né, a gente pode aqui, por exemplo, né, observar que a soma, né, de 240 mais o 15 é 255. Então, eu posso deixar um pouco mais limpo o desenho, né, para melhorar essa estética na apresentação do desenho. Então, dessa forma, nós aí terminamos os desenhos gerais e na próxima etapa do nosso desenho, nós vamos organizar esses desenhos de uma folha. E uma folha que vai ser a base para a nossa impressão e a apresentação desse trabalho para o produto final, né? Como um produto final para o cliente ou então para o fim que se deseja. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado aí para quem ficou até o final. Até mais!